Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família. Juntos, nossa família, família em Cristo, nossos amigos, nossos queridos, juntos para louvar ao Senhor. Que seja um tempo de ouvir a palavra e que possamos ser diferentes depois de ouvir isso, não é? E aí, nós estamos aqui juntos com vocês e agradecemos a presença de cada um e a presença daqueles que vão ouvir a gravação também. E estamos juntos aí no ministério no www.radiovineyard.net, onde nesse site você clica no botãozinho superior lá em cima e você começa a ouvir louvores 24 horas por dia. Então, que seja um tempo de louvar ao Senhor, de falar da palavra dele através dessa rádio por internet. Então, aí do lado você tem o nome da música e também você vai ver que tem música em muitos idiomas. Todo ser que respire louve ao Senhor. Estamos juntos no corpo de Cristo. Então, venha também com seu pedido de oração, porque juntos em oração, concordância, Deus lá no céu vai ouvir. E ele vem com a providência, que seja um milagre, que seja a cura, que seja a alegria, que seja o livramento, que seja seus planos. Deus tem um controle de tudo e nós, em oração, entregamos a Ele. Então, venha junto, contacte-nos aqui no site, pelo WhatsApp e também nas nossas redes sociais. Então, assim, não tem desculpa, né? Como vai ter desculpa? Não, não Não consegui tem. achar vocês. Não, vocês têm como achar assim. Então, vem com a gente, vem também com a sua contribuição, com as suas ideias. Vamos mudar vidas, que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e que possa ser transformados. Então, fale conosco, participe, venha com as suas boas ideias, seu trabalho, mão de obra, e glória a Deus por cada um que já tem participado, porque já tem trazido também algumas providências aí de material para nossa rádio. E em nome de Jesus, que essa rádio chegue até os confins da terra. Aleluia, é isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Que você tenha as mãos abençoadoras, né? As mãos que levam a bênção do Senhor, que não é sua, não é minha. As bênçãos que passam pelas nossas mãos não são nossas, são do Senhor. O Senhor nos trouxe muitos ensinamentos desde 2020, que a gente está aqui no online, né? Que a gente tem aí as gravações no YouTube, que você pode ir lá conferir, tem estudos bíblicos, tem Tecnologia. pregação. A tecnologia é uma grande bênção, né? E o principal deles é que a cada dia vivemos o resultado das nossas decisões. E se você se lembra, a gente já falou sobre isso aqui, sobre decisões. Toda decisão que você toma, a consequência também é sua. E as decisões que você não toma, que é relativa à tua vida, as consequências também são tuas. Então é bom que a gente tome as nossas decisões, né? Mas não é somente de decisões, mas também de atitudes, comportamentos e daquilo que falamos. A língua é algo poderoso, é um membro poderoso que ela pode levar bênção e maldição. Já falamos aqui sobre o poder da língua, né? Tem um vídeo aí no YouTube que você pode buscar e nós já falamos sobre o poder da língua e vimos como pode ser bom ou ruim, né? Vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. E vimos como pode danificar ou prejudicar alguém. Hoje, com o avanço da tecnologia e das redes sociais, vemos quanta gente tem falado tanta coisa, falado muitas mentiras e verdades também, né? Verdades que podem ser colocadas de forma diferente, né? Mentiras conhecidas como fake news, mentiras conhecidas como mentiras. E a gente sabe que mentir é um pecado. E muitas vezes a falta de controle da nossa língua também é um pecado, né? Onde essas mentiras, esses fake news têm levado pessoas, famílias e até países à destruição.
Então, a palavra que o Senhor nos traz hoje é para que a gente possa pensar nisso. Verdades que são colocadas de forma ruim. Nem toda verdade tem que ser dita. Nós temos que buscar a direção do Senhor para que Ele possa nos dizer se a gente deve ou não falar. Ah, mas é uma verdade, pastor. Pois é, ela pode ser uma verdade, mas nem sempre ela tem que ser dita, ou naquela hora, ou naquele instante, enfim. Nós temos que tomar cuidado com isso. A forma que nós colocamos, né? E que acabam causando muitos danos às pessoas. Ah, pastor, mas eu falei a verdade, eu sou autêntico. Pois é, mas nem toda autenticidade a gente tem que falar, né? Uma coisa que a gente tem falado muito aqui é a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus é algo individual, é algo que não depende da igreja, não depende do pastor, não depende de ninguém, só depende de mim, de mais ninguém. E essa relação com Deus, ela vai no poder da língua. Ela vai quanto que o Espírito Santo usa a tua vida e a minha vida para que a gente possa falar as coisas e o que a gente possa ficar de boca fechada. Falar pouco é um dom, mas que poucas pessoas têm esse dom, né? Poucas pessoas querem falar pouco. Todo mundo quer ter razão e ter a sua razão. Mas o Senhor nos traz hoje uma palavra para que você e eu possamos fazer a diferença. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos algo diferente. Eu falei no começo que as nossas mãos são mãos abençoadoras, né? Que são as bênçãos de Deus que passam através da nossa vida. Então nós temos que fazer a diferença onde a gente vai, por onde a gente caminha. Nós temos que fazer a diferença. E essa diferença não é ser um ET, é a diferença nas atitudes, é a diferença no nosso falar, é a diferença no nosso caminhar, é a diferença em todas as áreas da nossa vida. Ainda que vivamos num mundo que o Senhor Jesus diz que nós teríamos aflições, nós devemos fazer a diferença. E uma coisa que a gente sabe é que a língua ela pode causar muitos problemas. E Salomão, que foi um dos reis do passado, o rei mais famoso pela sua sabedoria, porque foi o que ele pediu para Deus, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Ele fala para a gente lá em Provérbios, abre a tua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a tua língua, ela tem o poder de vida e de morte. Então, o tema que o Senhor nos traz hoje é cuidado com a língua. Cuidado com aquilo que a gente está falando. Nossa língua tem poder de vida e morte. Logo, nossas palavras também, né? Com nossa língua podemos ajudar uma pessoa ou destruir essa pessoa, né? Ainda que você esteja falando a verdade, você pode destruir uma pessoa. Nossas palavras podem ser de bênção ou de maldição. Então, como é que nós, como cristãos, estamos tratando esse tema? Como é que nós estamos tratando a nossa língua? Como é que a gente está vendo isso aí? Veja só o que o rei Davi fala para nós. Abra sua Bíblia lá, no Salmo de número 34, versículos 12 e 13. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, que homem que quer viver eternamente? Todos nós queremos viver o máximo que a gente pode, né? E Davi, ele dá aqui uma dica. Refreia a tua língua. Refrear a língua é ficar calado em hora que não se deve falar.
Ah, pastor, mas eu tenho o meu direito. Pois é, muitas vezes o teu direito você tem que deixar em casa, muitas vezes o teu direito você tem que deixar do lado de fora. Por quê? Porque ele vai te atrapalhar. Então, muitas vezes, o refrear a língua é a gente ficar calado, é controlar as suas verdades. Eu já falei isso, mas nem porque é verdade eu tenho que falar. Muitas vezes você tem que ficar calado e deixar que a coisa ande, né? Quando nós falamos de sermos cristãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Se estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te sinalizar quando você deve falar e quando você deve se controlar. Refrear a língua é não falar o que vem à mente. Ah, não, porque eu sou espontâneo. Não, você não é espontâneo. Isso aí não é espontaneidade. Isso aí é ser uma pessoa nécia, uma pessoa que não sabe das coisas. Então, aquilo que você fala, né, a gente até conhece pessoas que ela fala e depois ela pensa, né? Então, ela fala pensando. Então, ela fala e pensa, aí depois ela chega à conclusão e fala outra coisa, né? Então, na verdade, são pessoas que precisam se cuidar um pouco mais, né? Refrear a língua é pensar antes de falar qualquer coisa. Vemos muitas pessoas que falam o que vem na cabeça. O que vem na cabeça a pessoa fala. E chamam isso de sinceridade, chamam isso de espontaneidade, chamam isso de verdade. Isso não é verdade. Isso é uma justificativa para que você possa ferir alguém, para que você possa falar para alguém aquilo que você tem entalado dentro de você. E a gente vê Salomão nos advertindo lá, abre a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, você não tem que falar muito, né? Você não tem que falar muito, você tem que ser prudente. Aquilo que falamos tem poder no mundo espiritual. Tem poder no mundo espiritual. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Ok, você pode não acreditar nisso, né? Mas eu posso dizer para você que isso acontece. Tem poder no mundo espiritual e pode, inclusive, se materializar. Vemos muitas pessoas lançando palavras de maldição, xingando e blasfemando contra outras pessoas. E muitas vezes irmãos nossos, autoridades do nosso país, do nosso estado, enfim. Como cristão, devemos refrear a nossa língua. Nós temos que controlar. Então você vê que, não sei se você lembra, quando Jesus estava escrevendo na areia e chegaram lá todos os publicanos, todo o povo lá, trazendo uma mulher para que ela fosse apedrejada porque ela tinha sido pega em adultério. E Jesus o que fez? Jesus não saiu em defesa da mulher, Jesus continuou escrevendo, ele não falou nada. Pois é, pastor, ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Mas quando ele falou, ele só falou uma frase, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Ou seja, como cristão, nós devemos refrear nossa língua, nós devemos falar palavras de sabedoria. Da nossa cabeça deve sair palavras para a construção de vidas e não para a morte. E a gente vê muita gente, muitos cristãos, amaldiçoando pessoas, não é? E isso é complicado. O que nós vemos, o que o Senhor nos traz hoje, é que nós temos que tomar cuidado com as palavras. Se somos imitadores de Cristo, devemos falar e nos portar como Cristo. Paulo diz, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que a gente tem condições de falar isso
para alguma pessoa, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que eu tenho imitado realmente a Cristo? Será que eu tenho me portado? Será que eu tenho falado? Como seus seguidores, devemos ter as suas marcas, as suas características. Devemos ter os valores de Cristo na nossa vida. Veja o que João fala aqui em João capítulo 7, versículo 46. Jamais alguém falou como este homem. Ou seja, se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que os publicanos, os fariseus, os doutores da lei estavam falando de Jesus. Porque Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava as pessoas. Jesus se portava como um Deus. A linguagem de Jesus era incomparável. A ponto deles falarem, jamais alguém falou como este homem. Ninguém se compara a Jesus, ninguém se compara à forma que ele tratava as coisas, a forma que ele falava, a forma que ele ensinava as pessoas. Nem mesmo os escribas e fariseus, né, os sábios daquele tempo. Eles não faziam isso, eles não conseguiam. Nós, você e eu, como seguidores desse Cristo, nós devemos ter a mesma linguagem. Nós devemos proceder da mesma forma. Nós devemos ter o mesmo amor e compaixão. É complicado, porque a maioria das vezes você e eu, nós queremos impor o nosso pensamento, a nossa opinião, e nós queremos que esse pensamento e essa opinião prevaleçam, né? Para que todos falem, olha essa ideia do fulano. E, na verdade, nós não queremos viver este evangelho. Isso é muito complicado. É muito complicado quando nós pensamos que os anos dentro da igreja, o ter lido a Bíblia de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, de ter lido a Bíblia 3, 4, 5, 6 vezes, nos torna cristãos. E, na verdade, não nos torna. O que nos torna cristãos é o meu parecer com Cristo. O que nos torna cristãos é o quanto eu pratico os ensinamentos de Jesus. O que me torna cristão é o amor, é eu praticar o amor e a compaixão de Jesus, o que Jesus teve. E a gente vê Paulo falando aqui aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra agradável e temperada. Uma palavra branda. Somente quem é cheio do Espírito Santo tem essa sabedoria, esse discernimento. Essa palavra temperada, ela deve vir daqueles que são cristãos, daqueles que têm as marcas de Jesus, daqueles que caminham como Jesus caminhava, daqueles que têm os ensinamentos de Jesus arraigados na sua vida. Ah, pastor, mas é difícil. Não, ninguém disse que ia ser fácil. Sabe o que a gente deve fazer? A gente deve reavaliar o que nós estamos falando e como estamos falando. Para quem nós estamos falando? As palavras que a gente tem falado são palavras de vida, são palavras de morte, são palavras de reconstrução, são palavras de destruição. Nós podemos falar algo para alguma pessoa e destruir a vida da pessoa. Veja só o que Paulo nos ensina lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena.
Ah, pastor, mas isso aqui Paulo estava escrevendo lá para a igreja de Colossos. Eles tinham um problema lá. Eu acho que sim. Para Paulo ter que colocar isso aqui, olha, despojai-vos igualmente de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eles estavam com um problema lá, né? Ainda bem que era só lá, né? Não, não era só lá, não. Hoje nós estamos vivendo isso dentro de igrejas, dentro de comunidades, dentro do meio daqueles que se dizem cristãos. Linguagem obscena. Onde a gente, mas todo mundo fala, pois é, eu não sou todo mundo. Linguagem obscena, onde pessoas contam piadas sujas, piadas imundas, e muitos pastores e líderes religiosos têm feito isso no púlpito. Ah, não, mas sabe, isso aí é uma linguagem mais moderna. Não, isso aí, para mim, primeiro, isso daí é pecado. Segundo, isso daí para mim é alguém que não tem vocabulário. E terceiro, isso daí para mim é alguém que se deixa levar pelo diabo. É, se deixa levar pelo diabo. Hoje nós vemos cristãos que falam coisas obscenas, contam piadas sujas, xingam as pessoas, inclusive irmãos, principalmente no trânsito ou num jogo de bola, né? Uma disputa de bola, você já solta um, né? Não podemos ter os mesmos valores do mundo. Esse é o valor do mundo, esse é o valor do inferno. Muitos estão querendo adequar o verdadeiro evangelho às práticas mundanas. Pessoas que querem adequar o evangelho, não, sabe, pastor, eu acho que você está sendo muito radical, tem que ser mais flexível. Desculpa, querido, eu quero te dizer que tem o céu e o inferno. Não tem um meio termo. Ou você está com o diabo, ou você está com Deus. Não tem um meio termo. Ah, eu sou neutro. Não existe neutralidade. Se você não é de Deus, seguramente você é do diabo. Não tem neutralidade. E o que a gente está fazendo, ou o que muitas pessoas estão fazendo, é adequar os padrões do mundo, as práticas do mundo no Evangelho de Cristo. Isso não funciona. Deus deseja usar a tua vida e a minha vida. Ele quer usar a gente. Ele quer usar, independente de como a gente seja. Ele quer usar aqueles que se dispõem, aqueles que se entregam. Aceitar a Jesus é uma coisa, entregar a tua vida para Jesus é bem diferente. Aceitar a Cristo é fácil, até o diabo aceita que Cristo está aí, certo? Agora, entregar a tua vida para Jesus é deixar de lado todas as práticas mundanas. Deus quer usar você e eu, mas para que isso aconteça, eu tenho que refrear minha língua. Eu tenho que pensar 10 vezes antes de falar. Eu tenho que ter uma identidade com os ensinamentos de Jesus. Será que as pessoas podem olhar para você e dizer assim: olha, esse cara aí parece um pouco com Jesus? Será que isso tem acontecido na nossa vida? Devo me submeter à vontade de Deus. Veja só o que Tiago fala para nós. Abre a tua Bíblia lá, em Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ó, tremendo, né? Se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que ele está falando da língua. Todo o capítulo 3, ele vai falar do cavalo, ele vai falar do navio, ele vai falar de um monte de coisa.
E a língua, esse órgão tão pequenininho, pode fazer o meu corpo, o teu corpo, né, ir para o inferno. Minha avó dizia que a única coisa que não pode voltar atrás é aquilo que você falou. Tudo eu posso voltar atrás, mas depois que eu falei, se feriu, feriu. Se edificou, edificou. Se fez mal, não tem jeito. Perfeito varão é aquele que controla a sua língua. Nós estamos falando para tomar cuidado com a língua. Busquemos essa perfeição. Busquemos essa perfeição na nossa vida, controlar a nossa língua. E só acontece, isso só acontece, essa perfeição, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te dizer, se você conta piada suja, se você fala palavrão, né, se você tem uma boca de amaldiçoar as pessoas, ainda que você esteja na igreja há muitos anos, você não aceitou ou você não entregou a sua vida a Jesus e você não tem o Espírito Santo. Desculpa. Ô, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não, não está amarrado não, querido. Pode desamarrar. Porque, na verdade, é isso. Para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Quando matamos a nossa carne, matamos o nosso velho homem, a nossa velha natureza, isso vai acontecer. Agora, quando eu e você, nós estamos na nossa empáfia, na nossa arrogância, na nossa prepotência, achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Nós não estamos no deserto e nem tem Coca-Cola. Então, querido, assim, nós temos que buscar, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E veja bem que esse problema da língua, ele é tão importante, mas tão importante, que Jesus nos adverte. Abra sua Bíblia lá em Mateus, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A tua palavra, aquilo que você falou, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, Jesus deixou isso escrito. Por que você acha que Jesus deixou escrito? Porque era fácil? Não, porque era difícil. As tuas palavras serão justificadas. E pelas tuas palavras você vai ser condenado. Na verdade, nós precisamos urgentemente aprender a lidar com as palavras, a receber a proteção de Deus contra as pessoas que deixam o diabo usar sua boca sabendo que serão julgados pelo que falarem. Ou seja, se você deixa o diabo usar a tua boca com piadas sujas, com palavrões, sabe o que significa? Que o diabo tem poder na tua vida. E se o diabo tem um poder na tua vida, sabe o que significa? Que você já é dele. Simples assim. Então, nós temos que tomar cuidado naquilo que a gente fala. Escolher as palavras e falar somente o que vai edificar as pessoas. Muitas vezes já ocorreu de eu falar para a pessoa assim, olha, o fato de eu ficar calado não significa que você tenha razão. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho sangue quente, muitas vezes eu falo assim, mas o Espírito Santo me fala, fica quieto. Não, mas eu tenho razão. Fica quieto. Não, mas eu preciso falar. Fica quieto. Então, quando o Espírito Santo fala isso com você, na verdade, ele está dizendo assim, olha, coloca a tua viola dentro do saco e
vai embora, fica quieto. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu controle da língua. Mas se você deseja esse controle, se você deseja realmente ter o Espírito Santo dentro de você, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o louva. Senhor tem estado conosco. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós temos falado tantas bobeiras, tantas tonterias, tantas coisas ruins. Temos prejudicado tantas pessoas, Pai. Ah, Pai, nos perdoa. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a controlar a nossa língua. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus imitadores. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ter esse controle, que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo e que nós possamos viver, Senhor. Viver não somente conhecendo a tua palavra, mas vivenciando a tua palavra. Toma lugar nas nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, como o Senhor deseja. Usa-nos, Senhor, como tu queres. Usa-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós queremos ser não só mãos abençoadoras, mas ter palavras de bênção para as pessoas. Toma nas tuas mãos a vida de cada um que está nos ouvindo agora, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus quer te usar. E Deus quer fazer de você uma grande bênção. E eu gostaria de deixar com você um versículo que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhuma mentira. Que não saia da tua boca nenhuma palavra de ofensa. E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça. A graça que é de graça. A graça que é de graça. A graça que é de graça. Então, que você e eu possamos estar vivendo essa palavra, estar controlando a nossa língua, que você e eu possamos realmente ter as marcas de Jesus na nossa vida. É o que eu desejo para a tua vida. Obrigado por você estar com a gente até aqui. E se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, você pode nos escrever aqui, ou você pode entrar no site da rádio, tem lá um lugar para que você possa colocar as tuas dúvidas, ou através de qualquer uma das nossas redes sociais. Nós estamos aqui para juntos caminharmos em direção ao céu, né? Em direção à vida eterna, em nome de Jesus. Tenha uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E nos vemos na quinta-feira. Quinta-feira nós temos estudo bíblico. E se você tem algum tema que você gostaria que a gente estivesse estudando, manda para nós e a gente vai estar preparando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica na paz. Tchau, tchau.